estava aqui sentado aqui vendo como é diferente, né? Você estar na igreja e não ter nenhuma pessoa assim para bater uma palma. Você fica olhando para lá assim, gente, como é que é estranho. Faz muita falta estar em comunhão. Nossa, gente, é muito... Só nesses momentos que a gente entende o que é estar numa igreja. Estar fazendo parte de um corpo. Então a gente vai falar sobre Jó. E o tema que eu peguei para a gente falar é assim, ó. Fé não é para os que veem, mas para os que creem. Talvez pareça estranho, né? Mas é algo que às vezes passa despercebido. E a gente vai entender um pouquinho sobre isso nesse texto. Nós vamos ler o capítulo todo, para a gente poder entender o contexto dessa história e depois ir pregando. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era um homem íntegro, justo, temente a Deus, e evitava o mal. E tinha ele 7 filhos e 7 filhas. E possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 parelhas de boi e 500 jumentos. E tinha muita gente a seu serviço. E era um homem mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa de um de cada vez. E convidava as 3 irmãs para comerem e beberem com ele. Terminando o período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificasse. De madrugada, ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: talvez meus filhos tenham no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Certo dia, os anjos vieram à presença do Senhor, e Satanás também veio com eles. E o Senhor disse a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra, por lá e por cá. E disse então o Senhor a Satanás, e disse o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Será que não tem razão para temer a Deus? Respondeu Satanás: acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele, de tudo o que ele possui? Tudo mesmo tens abençoado. Tudo que ele faz, de modo que todos os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo o que ele tem. Com certeza ele te amaldiçoará na tua face. E o Senhor disse a Satanás: pois bem, tudo o que ele possui está nas suas mãos, apenas não encoste um dedo nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. E certo dia, enquanto os filhos e as filhas de Jó estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa de um irmão mais velho, um mensageiro veio dizendo a Jó: os bois estavam arando e os jumentos estavam pastando por perto. E os salbeus atacaram e os levaram embora. Mataram a espadas os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: fogo de Deus caiu dos céus e queimou totalmente as ovelhas e os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: vieram caldeus de 3 bandas e atacaram os camelos e os levaram embora. Mataram a espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda falava, chegou ainda outro mensageiro e disse: seus filhos e suas filhas estavam num banquete, comendo e bebendo, vinho na casa de um irmão mais velho, quando de repente um vento muito, muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, que desabou, e eles morreram, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto, raspou a cabeça e então prostrou-se no chão em adoração. E disse: saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. E o Senhor deu o Senhor
levou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem de nada culpou a Deus. Amém? Vamos orar. Pai, essa é a tua palavra, Deus. Te pedimos que o Senhor nos dê discernimento, Pai, que o Senhor fale conosco, que o Senhor venha trazer a nossos corações aquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Que o Senhor venha falar tudo aquilo que o Senhor já veio falando na minha vida, Pai. Que o Senhor venha ministrar através de mim, Pai. Que eu seja um instrumento em tuas mãos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre fé. E eu acho que é tão importante a gente falar disso nesse momento, porque está sendo nos cobrado fé. É um momento onde nos é pedido fé para confiar em Deus. Sabe? Eu peguei aqui um versículo que vai falar sobre fé, lá em Hebreus 11, e é muito importante a gente pegar esse versículo. Diz assim, ó: ora, a fé é a certeza daquilo que se espera e prova das coisas que não vemos. Por que eu falei disso? Porque hoje a gente esquece do que é fé. A Bíblia vai falar que nós vivemos por meio da fé, a fé em Jesus Cristo. Sabe, aqui vai falar também que a fé é a certeza daquilo que não vemos. É a esperança da prova das coisas que não vemos. A fé é a certeza. A fé não é, eu acho que aquela pessoa vai ser curada. A fé é a certeza que aquela pessoa vai ser curada. A fé não é, eu acho que Deus existe. A fé é a certeza que Deus existe. A fé é, eu acho que Jesus vai voltar. A fé é a certeza que Jesus vai voltar e está voltando. Sabe, às vezes a gente esquece disso. A gente às vezes esquece também que fé não é baseado no que vemos. Isso aqui é muito importante, porque hoje nós achamos que a fé é o que nós vemos. Se nós vemos, então nós vamos acreditar. Sabe por que eu falo isso? É porque hoje a gente tem uma geração que pede muito para Deus. E quando ela não vê isso, ela começa a desacreditar em Deus. Então ela começa a depositar a sua fé não em Deus, mas naquilo que naquele que Ele pode dar. E a fé ela fica baseada não no algo invisível, mas real, mas no que eu posso ver e que eu sinto, que eu posso tocar. E isso não é fé. Se a fé fosse isso, então a Bíblia falaria: vocês vivem pelo que vocês podem ver, pelo aquilo que vocês podem tocar. Ou então a fé ia falar, então nós poderíamos trocar aqui: ora, a fé é a certeza daquilo que se espera e a prova daquilo que vocês veem. Mas não é assim. Deus, Ele é invisível, mas é real. E é uma certeza isso na nossa vida. E Jó, voltando aqui para o nosso texto, Jó, ele sabia quem era Deus. Olha que esse texto aqui, ele me chamou muita atenção durante a semana, quando eu comecei a estudar. Porque, gente, olha o que aconteceu com Jó. Jó, ele era o homem mais rico. Ele era um homem mais rico. Não era um dos homens mais ricos, mas ele era o homem mais rico. Ele tinha tudo. Tudo porque Deus deu a ele, e ele sabia disso. E uma coisa que eu queria que a gente destacasse, que a gente vai voltar, olha o que Deus fala de Jó. Deixa eu pegar aqui. Vamos lá, está lá no 3. E aqui vai no site assim, ó: o Senhor disse a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. E disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus. Sabe, Jó era um homem que é um exemplo para a gente seguir. Eu comecei a olhar para Jó e falei assim: gente, a gente precisa se espelhar em Jó, porque olha o que a Bíblia vai falar de Jó. E você pega isso e fixa na sua mente o que a Bíblia está falando aqui de Jó. Porque a gente vai pegar mais no final, vai falar uma coisa que Jó vai, um trecho de que Jó vai falar, que você vai falar assim: gente, eu não acredito nisso. Você vai falar assim: meu Deus, como assim? Eu então não vivo nem um pouquinho com Deus. Mas vamos voltar. Então Jó aqui, ele é atribuído com várias coisas. A gente vai ver que Satanás ele recebe autoridade para tocar em tudo que Jó tinha, e ele vai de imediato e destrói tudo.
Se a gente for ver no capítulo 2, vai ter um paralelo parecido. Os anjos vão estar na presença de Deus, Satanás aparece de novo pela segunda vez, e Deus vai perguntar para ele, de onde você vem? E Satanás vai responder com a mesma coisa, e Deus vai perguntar para ele de novo, você viu meu servo Jó, homem irrepreensível? E Satanás falou assim, aí só que Satanás vai mudar o método dele. Ao invés de tocar nos bens que Jó não tinha mais nenhum, Satanás vai falar, se você tocar na vida dele, ele vai te amaldiçoar. E olha o que acontece no capítulo 2, no verso 7. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Satanás aqui agora, ele começa a atacar a vida de Jó. E a tentativa dele era que Jó amaldiçoasse a Deus com isso. E a gente vai ver durante todo o capítulo, esses 2 capítulos, essa tentativa de Satanás de que Jó se levantasse contra Deus. Porque Deus falou que Jó era um homem irrepreensível, um homem temente a Deus, e Satanás queria provar o contrário. Satanás queria com toda a força provar que Jó não era assim, e que não existia homem assim. Mas vamos voltar para o nosso contexto. Sabe, durante tudo isso que aconteceu, a gente vai ver Jó fazendo algumas perguntas para Deus. Jó vai perguntar para Deus várias coisas e Deus vai se manter em silêncio. Deus vai ficar em silêncio e não vai responder as perguntas de Jó. E aqui está o mistério da coisa. Sabe, Jó não baseou a fé dele nas respostas, nas perguntas que ele fez para Deus. Mesmo Deus não respondendo, Jó continuou crendo. Às vezes a gente pergunta uma coisa para Deus e às vezes Deus se cala e a gente fala assim, oh meu Deus, isso é um momento muito crítico na vida de um cristão, né? Quando Deus não responde, a gente começa a ficar assim desesperado. A gente começa a ficar assim, Deus, será que eu pequei? Será que eu errei? Será que aconteceu comigo? E Jó, ele começa a perguntar para Deus, Deus não responde. Jó vai fazer 15 perguntas para Deus, 15 porquês. Por que aquilo? Por que isso? Por que? E Deus não responde nenhum. Mas Jó continua crendo. Jó aqui, ele está no meio das cinzas clamando a Deus. Porque ele sabe de onde vem o socorro. Sabe, eu queria pegar também um paralelo com Abraão. Abraão, ele foi chamado para sair da terra dos seus pais, da casa dos seus pais, e ir para uma terra onde ele não conhecia. Mas Abraão, em momento nenhum, perguntou a Deus, aonde é esse lugar? Como eu faço para chegar lá? Abraão saiu e foi, confiando em Deus. Sabe, Abraão foi conhecido como o pai da fé. Ele inaugurou a fé. Também Deus, ele pede uma coisa para Abraão. Pede para que Abraão entregasse seu filho Isaque como sacrifício. E Abraão, em momento nenhum ali, questionou. Ou falou com Deus, Deus, eu não vou fazer. Mas Abraão confiou e levou Isaque até o lugar. Preparou o altar e Deus proveu o cordeiro. Fé. Ele confiou. Ele teve a certeza que Deus faria o necessário. Abraão, quando Deus mandou ele sair da casa dos seus pais, ele confiou que ele ia chegar em algum lugar. E que aquela terra seria como Deus prometeu a ele. Algo muito interessante é que em meio a toda essa tribulação de Jó, ele começa não a murmurar, mas pelo contrário, ele tinha momentos que ele perguntava, e entenda isso aqui, não é errado perguntar para Deus, não é errado querer que Deus te responda algo, ou querer que Deus te mostre algo, isso não é errado, mas o errado é colocar a sua fé toda naquilo. Se Deus não me responder, eu não creio nele mais, isso é errado. Só porque Deus não te respondeu, Ele é Deus. Ele faz o que Ele quiser. Se Ele quiser te responder, Ele te responde. Se Ele não quiser, Ele não vai te responder. Ele não vai deixar de ser Deus por isso. Só você que vai deixar de ser um pouquinho mais parecido com Ele, porque Ele é amor. Mas entenda que o que eu quero te mostrar é que fé é confiar, é certeza das coisas. É se você sabe que Deus está te levando para um caminho e mesmo que está dolorido, tenha fé, certeza que aquilo vai acontecer do jeito que Deus te mostrou.
Às vezes a gente começa, principalmente nessa pandemia, por isso eu quis trazer essa mensagem. Hoje a gente está chegando nesse momento de pandemia onde a gente não sabe como vai ser amanhã. Se amanhã vai estar tudo aberto, se amanhã vai fechar, se amanhã vai ter vacina para todo mundo, se não vai ter. Principalmente se amanhã eu vou estar vivo ou se não vou estar. Mas sabe, há uma promessa em nossas vidas. E mesmo que a gente não vê essa promessa se cumprir, mesmo que a gente escuta tanto tempo, Jesus vai voltar. Mesmo que eu não veja Ele voltar, que eu vá antes dele voltar, eu tenho a certeza que Ele vai voltar. Talvez não para mim, mas para os meus netos, para os meus bisnetos. Eu não preciso saber a data, eu não preciso saber a hora. O que eu preciso saber é que vai acontecer. É ter a certeza disso. Sabe, hoje tem várias pessoas tentando descobrir a data. Ontem minha mãe estava fazendo unha e a menina falou com minha mãe assim: você viu esse vídeo aqui dessa moça falando que dia 30 vai morrer um monte de gente e que Jesus está voltando? Gente, para que se preocupar com isso? Qual é a preocupação? Jesus, sabe uma coisa que me chama muita atenção? É que se fosse necessário a gente saber a data, Ele não ia enviar mensageiro. Jesus tinha falado através dos discípulos dele, ou Ele mesmo teria falado aos discípulos dele quando os discípulos perguntou. Se Ele não falou, é para continuar em mistério. Ele fala que Ele virá como um ladrão, e a gente não vai saber nem o dia e nem a hora, mas é que é para a gente estar o quê? Preparado. Sabe o que o pessoal está tentando fazer? É tentar antecipar para as pessoas se prepararem. O que adianta? Vai passar o dia, as pessoas vão desistir de Jesus. Elas vão falar assim: Jesus não existe porque Ele não veio quando essa pessoa falou. A gente está colocando o nome de Jesus em crédito. A gente está colocando o nome de Jesus em falso. E principalmente quando a gente fala: que Deus me falou isso. E aí? E quando isso não acontecer? O que você vai fazer? O legal é que essas pessoas depois não aparecem, né, para falar assim: me desculpa, eu menti. Mas aí somem e ninguém vê mais. Mas sabe, a gente não precisa se preocupar com isso, porque nós temos a certeza que Ele vai voltar. Sabe, todas as vezes que uma pessoa ela morre, a gente tem a certeza que Jesus está voltando para ela ali individualmente. Talvez Ele não vai voltar para todo mundo agora, amanhã, mas Ele pode estar voltando para cada um de nós individualmente. E aí, nós estamos preparados? Fé é certeza. Precisamos ter convicção do que vivemos. Precisamos ter convicção de quem nós somos em Cristo. Quem somos em Cristo? Porque viver uma vida de imagens não vai levar a lugar nenhum. Não adianta eu viver uma vida com uma aparência de que sou, mas com atitudes de pessoas de pessoas totalmente erradas, que não condiz com o Evangelho. Jó, ele era um homem que, se a gente analisar o que Jesus fala de um homem de fé, e o que Hebreus também vai falar do que é um homem de fé, Jó, ele se enquadra nesse quadro de fé. Ele era um homem temente, e um homem muito temente a Deus. Um homem que passou por grandes coisas, grandes dificuldades. Gente, imagina, olha isso daqui. O que o versículo 19 vai dizer. O versículo 19 no capítulo 26 diz assim, ó. Deixa eu ver aqui, porque... Não, eu peguei errado. Está lá no 3. Vamos voltar lá. Diz assim, ó. Então, e Jó, sentado em cinzas, tomou um caco para com ele raspar-se. E então sua mulher lhe disse: ainda conserva tua integridade? Amaldiçoa esse Deus e morre. Mas ele respondeu: falas como qualquer doida. Temas recebido bem de Deus e não receberemos também o mal? Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Sabe, Jó, ele sabia e confiava em Deus, que por mais que Deus tinha dado
liberdade para o diabo fazer aquilo, ele confiava em Deus, porque tinha sido Deus que tinha dado tudo a ele. Jó entendeu que tudo que ele tinha era porque Deus tinha dado a ele. Então por que murmurar nesse momento? Mas sabe, uma coisa que eu comecei a entender em Jó, é que se a gente for analisar o capítulo 2, a gente vai ver que aparecem uns amigos de Jó, e eles chegam no começo, no capítulo 2 a gente vai ver que você fala assim, nossa, que amigos legais, eles vêm de longe para orar junto com Jó, para chorar com Jó. Mas sabe, chega um certo momento que a gente vai ver nos capítulos em diante, que esses amigos deles começam a bancar um teólogo. Eles começam a querer achar um porquê daquilo. No começo você fala assim, nossa, esses amigos de Jó são os caras, né? Os caras saíram de longe só para vir chorar com Jó, só para vir adorar com Jó, para ajudar ele, né? Você fala assim, eu comecei até a falar assim, não, gente, será que um dia eu fiz isso? Eu vi um amigo meu sofrendo e fui lá ajudar ele, orar com ele. Será que alguém já fez isso com você? Que amizade que tem, né? Mas chega um determinado momento que eles começam a questionar, olhar para a opa, se Jó está passando por tudo isso, é porque Jó fez alguma coisa. Jó deve ter roubado as viúvas, Jó deve ter blasfemado contra Deus, só pode ser isso. Jó deve ter pecado, feito alguma coisa muito grave para isso estar acontecendo. E isso aqui é algo que me chama muita atenção, porque a gente faz isso com nós mesmos e com as pessoas. Quando a gente vê alguma pessoa passando alguma dificuldade, a gente começa, opa, essa pessoa fez alguma coisa para ela estar passando por isso. Ela cometeu algum pecado para ela estar passando por isso. Ou então a gente mesmo, não, está acontecendo isso, será que eu pequei? Será que eu errei? Gente, nem sempre as coisas que acontecem ruins nas nossas vidas, elas são porque nós fizemos algo errado. A gente tem uma coisa que eu gosto muito de falar, é que somos provados porque já fomos aprovados. A aprovação, ela é um caminho, é um ensinamento para o que vamos viver, para quem vamos ser. Para começar, sabe, ontem eu falei sobre isso aqui na juventude, é que às vezes, quando acontece alguma dificuldade, a gente começa a questionar. Mas sabe, se a gente começar, ao invés de questionar, olhar para essa dificuldade e buscar nela um crescimento para a gente seria tão crentes, tão melhores, cristãos tão melhores. Porque temos como cristão perdido essa referência. Não temos tido referências de cristãos mais. Temos perdido isso, porque eles perderam a essência e se entregaram ao que Deus pode entregar, ao que Deus pode dar. Sabe, hoje a gente só vê as pessoas falando que Deus ele pode te dar, e que Deus ele só te dá, e aí parece um conto de fadas. Fala assim, nossa, mas Deus é só isso, né? Só te entrega a roleta do Silvio Santos lá dos prêmios. Roda e você ganha um prêmio, roda e você ganha um prêmio. Deus não é só isso. Sabe, ontem eu fiz questão de abrir o culto da juventude falando sobre Gênesis 1. Porque a gente esquece de quem é o nosso Deus. Que Ele é o Criador de todas as coisas. Ele criou todas as coisas, Ele é um Deus soberano sobre tudo. Ele não é um Deus que é governado pela sua criação, mas Ele rege toda a sua criação com mãos fortes. Eu costumo olhar para Deus como um maestro, e nós somos os instrumentos dele. Sabe, o maestro, ele coordena toda a orquestra. Eu não sei, eu fico, toda vez que eu gosto de olhar orquestras, porque eu fico vendo os detalhes, sabe? O maestro vai conduzindo tudo assim com aquela paletinha assim, todo mundo sabe a hora certa de entrar, de tocar, a sua hora certa de tocar a guitarra, sabe? A hora certa de ir para o piano. Eles sabem o momento certo, porque eles conhecem o seu maestro. Sabe, às vezes não conhecemos quem é Deus, por isso não entendemos o que Ele quer fazer na nossa vida. Se a gente conseguisse entrar na orquestra de Deus e compreender quem Ele é, conseguiríamos entender o que Ele quer fazer. Sabe, tem muita gente falando assim, essa pandemia não veio de Deus de forma nenhuma. Gente, por quê? Só porque é algo ruim? Tem coisas que parecem ruim,
muito ruins. Mas sabe uma coisa que eu estava analisando? Por que não pode ter vindo de Deus? Não que ele faça coisas, seja o criador de coisas ruins, mas por que não pode ter vindo dele se ele já sabia que ia acontecer? Porque quando a gente analisa Apocalipse, vem tudo lá, tudo do jeito que vem acontecendo, certinho, detalhes por detalhes, o menor dos detalhes. Porque é isso, a Bíblia, ela não pense que os detalhes que estão na Bíblia estão lá por conveniência. Gente, se a Bíblia está falando assim, e tinha um capim no meio daquele mato verde e era roxo, começa a prestar atenção naquele capim, porque tem alguma coisa ali. Os detalhes, Deus não coloca um detalhe em vão. Ele tem alguma coisa ali. Ele quer falar com alguém naquele detalhe. A gente só precisa estar atentos. E fé é estar próximo dele. É compreender quem ele é. É entender, viver como ele quer que nós vivemos. Sem questionar. Sem dizer ao contrário. Sem falar assim, opa Deus, mas e aí? Como é que eu faço? Confia, sabe? Eu estava vendo algumas pregações e algumas coisas me chamou a atenção porque eu vivi. Às vezes a gente começa a querer, é pedido para nos fazer alguma coisa. Vamos colocar aqui o exemplo de pregar. Nos pedem para pregar e a gente fala assim, eu não consigo. Eu não posso fazer. Mas sabe qual é o segredo? É você confiar que se Ele te deu a oportunidade, Ele vai te conduzir. Mas sabe uma coisa que também me chama muita atenção? É que não quer dizer que porque você precisa confiar, você precisa ficar sentado no seu banco esperando Deus fazer. Mas Ele te pede que você faça também. Confiar não quer dizer que você vai se abster daquilo. Então já que eu preciso confiar, eu vou ficar sentado aqui esperando porque eu creio que vai acontecer. Mas Deus te pede, faça a sua parte também. Que no mais eu vou te ajudar. Eu vou te conduzir. Sabe, uma vez eu lembro disso até hoje, eu falo muito sobre isso. É que quando eu fui pela primeira vez subir no púlpito, eu fiquei assim, Deus, eu não vou conseguir. Até o último segundo. No último segundo eu falei assim, Deus, eu não vou conseguir. Eu não consigo. Só que no último tempo eu falei assim, Deus, eu não vou conseguir. Mas eis-me aqui. Foi o Senhor que me chamou. Eu estudei, eu busquei. Eu te peço agora que o Senhor traga à memória tudo aquilo que o Senhor quer falar. Porque da minha parte, eu não vou conseguir. Se eu conseguir da minha parte, pelo menos abrir a boca ali vai ser muito. Então, eu te peço, faça o resto. Sabe, Deus, Ele não quer entrar em ação quando você está tentando com as suas forças. Porque enquanto você está tentando, o mérito é seu. Mas quando você entrega a Ele, a glória é dele. É para Ele. Quando a gente fala assim, Deus, eu não consigo mais, faça. Eis-me aqui. Ele vai e faz. Porque aí você não vai poder falar depois, eu fiz porque eu sou o cara. Como é que você vai dizer isso se você entregou a Ele? No versículo 19, Jó ele faz uma coisa muito linda e que me surpreende, porque esse homem estava passando por grandes tribulações. E como esse homem ele ainda consegue falar o que ele falou aqui. Ele diz assim, porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne, verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos verão, e eu, não outro. De saudade me desfaleço, e o coração dentro de mim. Jó, ele se declara a Deus. Como esse homem consegue fazer isso estando destruído? Fé. Essa é a explicação. Fé. Jó era um homem de fé e de muita fé. Uma fé que eu acho que nenhum de nós tem ainda. Porque pelo menos eu, quando eu chuto uma pedra, eu já começo a murmurar. Começo a questionar a Deus de tantas formas. Por que essa pedra tinha que aparecer na minha frente? Por que justo eu? Tantas pessoas passaram aqui porque elas não podiam chutar essa pedra. Sabe? Talvez aquela pedra que você chutou seja para te mostrar
que você não está seguindo o que Deus tem pedido para você fazer. Seja um sinal. Comece a olhar para as coisas que acontecem em sua vida como um sinal. Tudo tem um propósito. Deus, Ele não faz nada sem propósito. Tudo há um propósito. Se essa pandemia está aí, Ele tem um propósito nela. Vamos orar para que cumpra esse propósito e que Deus seja misericordioso com as nossas famílias, com nossos amigos, guardando. E se Ele resolver nos levar, que Ele venha com amor sobre as nossas famílias, para que eles entendam e compreendam. Sabe, precisamos compreender o que Deus quer fazer, antes mesmo de começar a questionar. Precisamos entender isso, sabe? Ontem eu falei também que, sabe, eu estava orando esses dias e Deus colocou isso no meu coração. Eu falei assim, Deus, se o Senhor ainda não entrou com providência, isso porque eu tenho certeza que Ele já está fazendo. Mas eu falei assim, Deus, se o Senhor ainda não entrou com a sua provisão, eu creio que o Senhor vai fazer o melhor. Eu creio que o Senhor, no tempo certo, irá entrar com a sua provisão e essa doença vai acabar. Mas eu confio que tudo vai acontecer no seu tempo. E eu quero confiar e esperar e acalmar o meu coração para esperar esse seu tempo. Sabe, às vezes a gente quer tudo no nosso tempo, na nossa hora. E principalmente quando a coisa acontece com a gente, quando dói na gente. A gente quer que resolva rápido. E essa pandemia veio para mostrar isso, que nada acontece do nosso jeito, no nosso tempo, mas tudo é no tempo e no jeito de Deus. Ele já fez todas as coisas, já está tudo consumado. Sabe, a gente não vive por acaso. Nós não vivemos por sorte, mas somos conduzidos pela mão de Deus todos os dias. Então nada acontece sem um propósito. Não foi o acaso, não foi sorte, mas tudo foi Deus. Tudo é Deus. Sabe, no versículo 38, Jó já fez tantas perguntas para Deus nesse meio tempo, já questionou tanto a Deus e Deus não respondeu. Agora no 38, Deus parece que vai responder a Jó. No capítulo 38, parece que Deus vai responder a Jó. Só que acontece algo interessante, que Deus não responde Jó. Deus, ao invés de responder Jó, Deus faz perguntas para Jó. E isso aqui me chamou a atenção muito. Esse capítulo 38. Vamos ler o verso 1. Então o Senhor respondeu a Jó, meio da tempestade, e disse-lhe: quem é esse que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Prepare-se. Como simples homem, vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. Onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Responda-me se você sabe o tanto. Quem marcou o limite das suas dimensões vai ver que você sabe, e quem entendeu sobre ele a linha de medir as suas bases sobre o que foram postas, a quem colocou as suas pedras de esquinas, enquanto as estrelas matutinas juntas cantavam a todos e todos os anjos se regozijavam. Quem represou o mar, onde lhe portas, quando ele irrompeu no ventre materno? Quando vesti de nuvens em densas trevas, nuvens e em densas trevas e o envolvi, quando fixei os seus limites e lhe coloquei portas e barreiras, quando eu lhe disse: até aqui você pode vir, além deste portão não aqui faço para suas ondas orgulhosas. Você já deu ordens, amanhã mostrou ao alvorada o seu lugar, para que ele apanhasse a terra pelas pontas, sacudisse dela os ímpios. A terra toma forma como o barro sob o sinete, e tudo nele se vê como um veste. Aos ímpios é negado a luz e quebra
se o seu braço levantado, você já foi até as nascentes do mar, ou já passeou pelas obscuras profundezas do abismo? As portas da morte lhe foram mostradas? Você viu as portas densas das trevas? Você faz ideia de quão imensas são as áreas da terra? Fale-me, se você quer, sabe. Como se vai ao lugar onde mora a luz? E onde está a residência das trevas? Poderá você conduzi-las ao lugar que lhe pertence? Conhece o caminho da habitação deles? Sabe, aqui Deus está perguntando a Jó aonde ele estava quando Deus fez todas essas coisas. Isso aqui me chamou muita atenção, porque Deus ele poderia ter respondido as perguntas de Jó, mas sabe, ele demonstra para Jó quem ele era, para confirmar a fé de Jó, para que Jó entendesse que ele precisava cada dia mais compreender a Deus, buscar conhecimento de Deus. Eu vi o Hernando Dias Lopes, ele falou uma coisa muito interessante que me chamou a atenção, é que a gente pode ficar bilhões e bilhões de anos na eternidade, e todos esses dias serão de conhecer a Deus. A gente pode ficar trilhões de anos na eternidade, e todos os dias iremos conhecer algo novo de Deus. Todos os dias Deus se apresenta para nós de formas... A gente pode conhecer Deus, porque Deus... Não que Deus se renove todos os dias, Ele é a mesma pessoa, mas a gente não conhece 1/10 de quem Ele é. 1/10. Sabe, quando precisamos buscar isso, sabe, compreender quem é Deus, e compreender que nem tudo há explicação. Isso é algo primordial, sabe? Porque às vezes queremos que Deus explique tudo, e que tudo tem uma resposta. Mas não precisamos de todas as respostas, precisamos de crer. Precisamos entender que às vezes não nos cabe uma resposta. Às vezes, uma pergunta de Deus para nós se torna uma resposta. Sabe, às vezes eu faço perguntas para Deus e Deus me responde com uma pergunta. E eu falo assim: Deus, eu entendi. Eu entendi muito bem. Porque às vezes a gente questiona tanto a Deus, sabe? E Deus começa a falar assim: e aí? O que você está fazendo? Ele não precisou responder, mas ele precisou de perguntar, para você entender o que está acontecendo. Jó, ele faz uma declaração no capítulo 42. E quando a gente analisa o que Deus fala de Jó, você lembra que eu falei do primeiro capítulo, de como Deus fala de Jó? Jó aqui agora no capítulo 42 vai falar algo que me chamou muita atenção. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo pode, em nenhum dos teus planos pode ser frustrados. Quem é aquele, como dissestes, que sem conhecimento encobre os conselhos? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e nas cinzas. Olha isso daqui. Vocês lembram que Deus falou sobre Jó lá no começo? Que Jó era um homem irrepreensível, um homem temente a Deus. E Jó aqui agora no capítulo 42, ele nos vira e fala que conhecia a Deus só de ouvir falar. Como esse homem com essa fé conhecia Deus apenas de ouvir falar? Eu fiquei me perguntando: Deus, eu te conheço de quê? Porque eu acho que nem de ouvir falar. Porque eu não vivo nem um pouquinho disso aqui. Nossa, eu já teria me entregado aqui, nos primeiros aqui, quando
Morreu meus filhos, eu falo assim, acabou. Não dá mais. Não tem Deus. Que Deus que é esse? E Jó, ele continuou buscando em Deus, adorando a Deus, se direcionando a Deus. Deus para ele não mudou mesmo, tudo isso acontecendo, Deus para ele permanecia o mesmo. E agora ele vira e fala que conhecia Deus apenas de ouvir falar. Isso nos mostra o quanto precisamos buscar em Deus, o quanto precisamos entender a Deus, buscar basear a nossa fé nele. Eu vou encerrar aqui. Sabe, precisamos entender o que Deus tem para fazer na nossa vida. Deus, ele falou algo no meu coração esses dias, porque eu estava chateado com muitas coisas e orando muito para ele, e Deus falou comigo uma coisa. Sabe, não é hora de parar. Não é hora. Não está na hora de parar. Nós não estamos vivendo algo para a morte espiritual. Não estamos vivendo algo para nos afastar de Deus. Mas pelo contrário, é para nos aproximar. É para buscar mais nele, para nos mostrar o quanto precisamos nos aproximar deles e buscar dele. Buscar nele as respostas. Sabe, eu quero te dizer isso mais uma vez, não é hora de parar. Não é hora de entregar os pontos, mas agora é hora de dobrar os joelhos e louvar a Deus. Dizer para Ele que Ele é poderoso e é soberano sobre todas as coisas, e que nós confiamos nele, e que sabemos que Ele vai conduzir tudo segundo a Tua vontade. Sabe, é o momento de aproximar. Eu falei ontem, o tema da pregação de ontem foi Start. É momento de começar uma vida com Deus. É momento de buscar um início com Deus, de aprimorar os nossos caminhos com Deus, de buscar nele a verdade. Falei também que nossa geração, nós estamos vivendo um tempo onde temos perdido a essência. E temos uma geração que está buscando Deus e não está conseguindo encontrar, porque não tem tido referencial, não tem tido ensino. Está na hora de buscar. É hora de nos ajuntar como um só, como um corpo, e buscar em Deus. Sabe, talvez isso é algo que é muito importante. Não é hora da gente se reunir presente em um lugar, mas é hora de unir em fé e buscar em Deus as respostas, buscar em Deus entender o que Ele quer fazer. Não é hora de nos separarmos, de distanciarmos, mas é hora de unirmos em fé, em espírito, e buscar as respostas em Deus. Com isso eu quero terminar. Eu quero que aonde você estiver na sua casa, se você puder, se coloque de joelho, fique à vontade, se coloque na presença dEle, em liberdade. Vamos orar, vamos agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito, agradecer a Ele porque até aqui Ele tem nos guardado, porque até aqui Ele tem nos conduzido com mãos fortes.